Bem-vindos ao Papo de Bunker, o podcast onde se discute sobre tudo, quase tudo. Prepare-se para mergulhar em conversas provocadoras, com temas que vão do cotidiano às questões mais profundas da sociedade. Com suspense e estilo único, este é o seu novo espaço de reflexão e debate. Inscreva-se agora em youtube.com/papodebunker e venha fazer parte do Bunker. Papo de Bunker. Aqui fala-se de tudo. Quase tudo. O teste de sangue que pode prever quando você vai morrer, já disponível em 2025. Esse é o episódio de hoje, um tema altamente enigmático. Imagina se eu te disser que em 2025 já pode fazer um simples teste de sangue e saber quando vai morrer. Isso não é ficção, isso é realidade. Biomarcadores de envelhecimento chegaram a uma precisão tal que está sendo identificado. E tu achas isso uma coisa boa, Cláudio? Tu queres saber exatamente a data que tu vais morrer? Tu percebes as implicações psicológicas, sociais, éticas de uma informação como essas? Tens noção? Claro que eu quero saber. Eu já falei para você, depois eu vou lá comprar uma Ferrari e vou embora. Conhecimento é poder. Se souber que eu tenho 10 anos de vida, eu posso planejar melhor. Vou tomar umas decisões diferentes, obviamente, mas posso otimizar o tempo que me resta. Por exemplo, falei em comprar uma Ferrari e sair voando por aí, né? Tu podes entrar em depressão, desenvolver algum tipo de ansiedade que pode chegar a um nível extremo, viver obcecado com a morte. Tu não vês o lado negro que isso provoca? Vamos esclarecer a ciência aqui. Peraí, não mistura as estações. Nós estamos analisando biomarcadores específicos no sangue. São telômeros, proteínas inflamatórias, marcadores metabólicos com 85% de precisão que conseguem prever mortalidade em 5 e 10 anos. 85%? Então isso significa que há 15% das vezes que está errado, não é? Tu imaginas dizer a alguém, olha, você vai morrer em 5 anos e a pessoa viver mais 20 anos. Ou exatamente o contrário, não é? Imagina. Mas a ciência, nenhum teste médico é 100% preciso, cara. Não adianta. Mas 85% é melhor que qualquer outro método que nós temos. E é melhor que uma previsão baseada apenas na idade cronológica. Há só uma pequena diferença, né, entre diagnosticar uma doença e prever a morte, não é? Uma coisa é quando tu dizes à pessoa, olha, você tem uma doença que é grave. Outra coisa é tu dizes à pessoa, olha, você vai morrer daqui a X anos. Entendes? Essa é uma grande diferença. Por que é diferente? Amanhã eu posso acordar e não estar lá mais aqui, pô. Sei lá, vou acordar em outro lugar. O teste detecta que o teu organismo está a envelhecer rapidamente. E isso pode fazer algo para você reverter essa situação. Uma mudança de estilo de vida, por exemplo, um tratamento preventivo pode levar a um aumento, uma sobrevida. Isso não consegues reverter. E se o teste não estiver certo e vais viver os últimos anos obcecado com um contador até à tua morte, é isso? Não, eu prefiro saber para agir, né? Como viver na ignorância é pior
Pelo menos eu já compro um consórcio de cartão, já vou ver como é que fica morrer prematuramente. Porque não sabia que eu tinha um fator de risco. E quantas dessas pessoas vão morrer prematuramente? De stress, de ansiedade, por causa desse mesmo teste, não é? Tu não consideras isso, ou não consideras o impacto psicológico disso? Tu já pensaste, além disso, no que acontece quando esse teste se torna comum? Imagina, as pessoas que fazem esse teste, o que é que eles vão fazer para conseguir um emprego, um seguro de vida, pagar os seus créditos, não é? Os seus financiamentos. Vamos criar uma sociedade baseada na longevidade prevista? É assim que vai ser? Mas isso já acontece. A seguradora já usa os fatores de risco para calcular prêmios, pelo menos assim seria baseado em ciência real, não em estimativas. Ciência real, essa aí é para dar ao céu, não é? 85% de precisão não é certeza absoluta. Tu vais permitir discriminação baseada numa probabilidade? E as pessoas com data de validade baixa, como é que se procederia? Não é? Não é data de validade baixa, ou inteligência. É informação médica. Se o teste mostra envelhecimento acelerado, você pode fazer alguma coisa. Um exercício, uma dieta, usar um medicamento que venha a retardar esse processo. E se tu não puderes, por exemplo, e se for uma questão genética, e se for socioeconómico, tu vais culpar as pessoas pobres por envelhecerem mais rápido? É essa a resposta? Pelo contrário. O teste pode identificar desigualdades na saúde e pode ajudar a direcionar o que fazer, recursos para quem mais precisa. Ou pode ser usado também de outra forma. Pode ser usado para justificar a discriminação. Também temos esse ponto, não é? Já vem. E a questão é, porquê investir em alguém que vai morrer daqui a 3, 4, 5 anos? Tu não vês como isso pode ser usado contra as próprias pessoas? Não é? Mas aí você também está querendo. Qualquer tecnologia pode ser usada de forma errônea, tá? Significa, então, que nós devemos rejeitar os avanços científicos? Precisa sim, claro, ter uma regulamentação, não vou discutir isso. Regulamentação. Tu confias que governos ou empresas privadas ou públicas, achas que elas vão resistir à tentação de usar essa informação? A história mostra o contrário. Eles vão usar essa informação que é sigilosa. Mas a história também mostra que o conhecimento médico salvou vidas. Quantas pessoas vivem mais hoje por causa de diagnósticos precoces? Se você analisar, vamos falar de ética, tá? O que você acha que é ético? Esconder uma informação médica de um paciente? Ou ele tem o direito de saber se ele tem um câncer, porque a longevidade dele vai embora? Porque são coisas completamente diferentes. Uma doença grave é uma doença que pode ser tratada ou não, independentemente do seu grau de avanço. O tempo de vida restante é uma sentença de quase de uma morte anunciada e de uma morte que a pessoa vai ter uma certa ansiedade, não é? Mas não é sentença de morte, porque é uma informação. Você pode prolongar a vida se souber que você tem. Por exemplo, na idade biológica, de 70 aos 50 anos, você pode agir. E se não quiser saber, também até a opção essa pessoa. Tu achas que as pessoas devem ser obrigadas a fazer esse teste? E se for requisito para emprego ou seguro, o que é que aconteceria? Não é? Tá, eu não vou discutir com você, deve ser opcional, vamos colocar, sempre que o consentimento for informado, obviamente, né? Mas quem quer saber, tem o direito de saber? Mas lá está, como garantir que é realmente opcional numa sociedade que é tão competitiva? Se todos fazem,
quem não faz fica para trás, fica em desvantagem. Isso é óbvio, não é? Não achas? Por isso que nós precisamos de leis fortes, que tenham a regulamentação, que possam trazer proteção de dados genéticos e médicos. Não é a razão para se proibir uma tecnologia. O que é que você acha disso? As leis, elas podem ser mudadas, isso é um facto. Só que tu vês como direitos são erudidos quando há esse interesse embutido, esse interesse económico. Esta informação sigilosa, ela vale milhões, não é? Mas coloca aí nos comentários, pode salvar milhões de vidas. Tu prefere que as pessoas morram na ignorância para proteger uma privatizada teórica? Não é isso que eu estou falando. Eu só estou a dizer que eu prefiro que as pessoas elas vivam sem esses problemas psicológicos de ansiedade, por exemplo. Essa ansiedade constante sobre a morte iminente. Tu estás a subestimar o impacto psicológico de saber quando tu vais morrer, não é? Imagina o que acontece, por exemplo, ao sistema da aposentadoria, não é? Quando toda a gente souber quando aquela pessoa X vai morrer. Imagina o impacto no mercado de trabalho, não é? Nas relações entre familiares e conhecidos. Imagina só isso. Então, você pode otimizar tudo isso. Um bom planejamento. Você vai mudar uma carreira, você vai ser mais realista, vai tomar decisões financeiras mais pautadas em informações, vai ter uma alocação de recursos mais eficiente. E criar uma sociedade de duas classes. Aqueles que vão viver durante muito tempo e aqueles que vão viver muito pouco tempo. Tu não vês a discriminação que isso podia gerar? A diferença entre as duas faixas? Tá, mas aí você pode democratizar. Espera aí. O acesso ao tratamento, você pode criar incentivos para que as pessoas vivam mais e melhor. Com que dinheiro, Cláudio? Com que dinheiro, não é? Os tratamentos para anti-envelhecimento são caríssimos. Só aquelas pessoas que são mais abastadas, têm poder económico, só elas é que vão conseguir contornar esses problemas e conseguir alguns resultados, não é? Tá, mas os tratamentos começam caros, mas depois eles vão ficando acessíveis com o tempo. Olha os medicamentos e as tecnologias médicas. Enquanto isso, a gente vê o quê? Vê que gerações inteiras elas vão viver com o quê? Com esse problema psicológico, com essa ansiedade para conhecer o seu prazo de validade, que é exatamente isso que vai acontecer. Tu achas isso justo para essas pessoas? Gerações inteiras já vivem e morrem sem otimizar a sua saúde. Por que não tem informação? Isso que é pior. Pelo menos eles vão vivendo. Esse é um facto que vai acontecendo. Em vez de existir essa pessoa obcecada, não é, com o dia da mortalidade, não é? Seria muito mais fácil, não é? Mas viver sem conhecimento não é viver plenamente. É desperdiçar a oportunidade de melhorar e prolongar a vida. No fundo, você tem medo da verdade. Não tenho. Prefere uma vida confortável, na ignorância, do que uma vida informada, mas potencialmente ansiosa. Não tenho medo da verdade. Como eu disse, tenho medo da consequência, não é? São consequências muito nefastas a nível social. Tu não vês que esta informação vai ser usada para oprimir as pessoas e discriminá-las? Não vês? Qualquer informação poderosa pode ser mal usada. Isso é uma realidade. Isso não significa que devemos rejeitar o progresso científico. Eu, como cientista, coloco para você, devemos regulamentar as irresponsabilidades. Mas esta é diferente. Tens que ver isso. É literalmente uma sentença de morte, entre aspas, probabilística. Não é? 85%. Tu não podes regular o impacto psicológico disso. Entendes? Não, mas você não pode negar às pessoas o direito de tomar decisões informadas sobre a sua vida. Se alguém quer saber, deve poder saber.
Mas também tens o outro lado. E se alguém não quer saber, mas é forçado pela sociedade a sabê-lo, se vira requisito implícito para tudo. É ou não é? Por isso que tem que se lutar por proteção legal e de forma contundente. Tecnologias completamente entregues na mão de pessoas éticas. Tu és muito otimista com essa capacidade humana. Sobretudo na parte responsável, não é? Pela informação sobre a morte de alguém, não é? São informações que nunca vão ser fechadas, não é? Volta você com aquela nuvenzinha negra, cara. Sempre você se adaptou a novos conhecimentos. Esse não vai ser diferente, só vai clarear as coisas. O que é, e é claro, é que este é literalmente diferente, mas tudo é completamente novo. É algo que pode mexer com as pessoas. Tu vais prever a morte da pessoa, não é? A gente tem que concordar que é uma tecnologia poderosa, não vou discutir isso, potencialmente perigosa também. Mas eu acredito que podemos gerir ela de forma responsável. Eu acredito que estamos a subestimar um pouco os riscos, porque tens alguma razão, mas uma conversa que a sociedade precisa de ter antes de que seja tarde demais para certos aspectos em que há a partilha de dados sigilosos. Isso é muito perigoso. Não é? Não, eu não vou discordar de você nesse ponto. Nós não podemos deixar que o medo nos impeça de debater como usar essa tecnologia eticamente. Esse que é o grande... E não podemos jamais deixar que o entusiasmo científico nos segue, não é? Para que aquilo que a gente pode encontrar como consequências reais desse problema, não é? Então tá, pergunta a vocês. Se pudessem fazer esse teste hoje, fariam? Queriam saber quando vão morrer? Comenta aí. E como acham que a sociedade deve regular isso, não é? Comentem as vossas preocupações, os vossos sentimentos, não é? Não se esqueçam de nos dizer o que vocês estão refletindo ou pensando. Obrigado por nos assistirem mais um episódio. Compartilhem e cliquem no like para nos ajudarem a fazer mais episódios. E não se esqueçam que de quarta e sábado lançaremos sempre um episódio novo, com temas que são atuais, com temas que são explosivos e com temas que são algo enigmáticos. É isso que vamos tentando trazer e deixando também que as pessoas reflitam acerca desses problemas atuais. Tá bom? Muito obrigado, uma boa noite e até o próximo episódio. Dorme com um barulho desse, se você não acordar amanhã.